Olá, meu nome é Mara Melnick e estamos aqui em mais um vídeo para o nosso canal. Hoje vamos falar sobre oração. Antes de começar, queria te pedir, como eu sempre peço, que você deixe tua curtidinha aqui embaixo, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E se você quiser receber uma notificação de quando um vídeo novo entra no canal, clica no sininho, tá bom? Deixe seus comentários e vamos lá para esse tema. Oração. Como trabalhar a oração com as nossas crianças? Às vezes a gente fica pensando, mas são tão pequenininhos, será que já podem orar? Podem e devem. Nós devemos encorajar as crianças a orar, a buscar a direção de Deus para a vida delas também. Não podemos esquecer, educadores cristãos, criança também tem vida espiritual. E nós sabemos o quanto a oração alimenta a nossa alma, a nossa vida, o quanto a oração é importante no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então, vamos ensinar esse princípio tão importante que é a oração para as nossas crianças. Usamos uma explicação bem simples para as crianças de oração. Oração é falar com Deus. Assim como eu falo com o meu amigo, conto tudo para ele, com Deus também pode ser assim. Jesus é nosso melhor amigo e nós podemos contar, conversar e pedir tudo para ele através da oração. Dentro do tema de oração, nós podemos trabalhar as orações de petição, ou seja, orações que precisa pedir algo para Deus. Podemos trabalhar a oração de confissão, aonde ele confessa, onde ele conta os seus pecados, suas dificuldades para Deus. E a oração de louvor e adoração, que é muito importante também ensinar as nossas crianças que a gente pode louvar e adorar a Deus através da oração. Hoje nós vamos trabalhar esse princípio com elas através de uma história, a história de um rei. Que rei é esse? O rei Josafá. Tem uma passagem na Bíblia, em 2 Crônicas 20, em que o rei Josafá passa por um momento muito difícil. E nesse momento difícil, esse rei tem uma postura muito interessante. E é através dessa postura que nós vamos ensinar para as crianças a respeito desse princípio tão importante que é a oração. Falar com Deus. Vamos lá então para a nossa história? A nossa história se passa numa época em que o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. No reino de Judá, Deus levantou um rei chamado Josafá. A nossa história está lá em 2 Crônicas 20. Esse rei era um rei que tem algumas atitudes muito interessantes para nos ensinar. Certo dia, chegou uma notícia para esse rei, para o rei Josafá, isso mesmo. A notícia era de que um exército vinha contra ele, o exército do inimigo. O que será que esse rei fez? Será que ele foi lá, mandou pegarem as espadas e começar a afiar as espadas, preparar os cavalos, os carros de guerra para irem contra esse exército inimigo? Será que foi isso que esse rei fez? Não, esse rei não fez isso. Quando ele recebeu a notícia de que um grande exército vinha contra ele, ele decidiu fazer, sabe o quê? Orar. O quê? Orar? Mas o exército estava vindo. Será que era hora de orar? Esse rei foi muito sábio. Antes de partir para a guerra, ele foi consultar a Deus, orar, conversar com Deus. E ele não fez isso sozinho. Ele chamou
todo o povo. Lá em 2 Crônicas 28, mostra a oração que Josafá fez com o povo. Note que ele chamou os homens, chamou as mulheres e chamou as crianças. E a Bíblia diz que até as crianças de colo estavam todos reunidos naquela assembleia, naquela reunião para buscar a Deus. E naquele dia, quando todos estavam reunidos, Josafá, ele começou a orar a Deus. Ele falou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, o Senhor que nos trouxe até aqui, o Senhor domina sobre tudo, sobre céus e terras, o todo poder está nas tuas mãos. Ele reconheceu que Deus era todo poderoso. E ele disse assim, que agora os inimigos estão vindo contra a gente. O Senhor nos trouxe nessa terra, o Senhor nos deu essa terra e os inimigos vêm contra a gente. E nós não temos força, Senhor, para resistir a esse inimigo. Se não for o Senhor nos ajudar contra esses inimigos que vêm nos atacar, o que vai ser da gente? Ele pediu socorro, ele contou para Deus tudo o que estava acontecendo com ele. E ele reconheceu que ele não podia enfrentar esses inimigos sozinho. Josafá demonstrou dependência de Deus e ele orou a Deus e todo o povo orava junto com ele e concordava com o que ele dizia. Deus levantou um profeta. Profetas são homens que falam em nome de Deus, são homens que trazem a mensagem de Deus. Ele levantou esse profeta chamado Jaziel. E Jaziel, ele trouxe uma palavra do Senhor. Eles haviam acabado de orar e Deus já mandou a resposta. O Espírito de Deus veio sobre Jaziel e Jaziel disse bem assim: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Amanhã desçam contra ele. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Depois que o profeta falou isso, o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, agradecido a Deus. Todo o povo fez a mesma coisa, se prostrou, porque viu que era Deus que estava falando. Eles reconheceram que Deus estava falando com eles e que Deus havia dado um grande livramento para aquele povo. A Bíblia diz que de madrugada eles começaram a partir em direção ao local aonde eles iriam enfrentar aquele povo inimigo. O rei Josafá, ele falou bem assim para o povo: escutem Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão a vitória. E ele fez algo surpreendente. Ele pegou os levitas, os homens que serviam no templo do Senhor, e colocou à frente de todo o exército. E os levitas, eles iam à frente fazendo o que será? Será que eles iam lutando, iam chutando, iam gritando, fazendo gritos de guerra? Não, os levitas iam à frente do exército louvando a Deus, cantando a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor,
porque Ele é bom. E assim os levitas iam à frente do exército. Uau! Mas que estranho! Ao invés de lutar, eles estavam louvando a Deus. Foi isso que aconteceu. Enquanto eles estavam caminhando e louvando, aquele exército inimigo começou a brigar entre eles. Isso mesmo, eles começaram a guerrear entre eles. Deus colocou uma confusão e eles lutavam um com o outro, lutavam e todos eles foram derrotados. Por quê? Brigaram entre eles. Quando Josafá chegou ao local onde era a guerra, eles nem precisaram guerrear. Eles olharam e viram que estava cheio de pessoas mortas. Eles brigaram entre si e se destruíram. Lembram que Deus havia falado que eles não precisariam lutar? E foi exatamente assim que aconteceu. Que história, hein? Uma história verdadeira. Crianças, quantas coisas nós podemos aprender com o rei Josafá e com essa passagem bíblica, com essa história bíblica. Tudo começou através da oração. Foi na oração, quando ele foi conversar com Deus, que Deus disse tudo o que ele tinha que fazer. E aconteceu do jeito que Deus falou. E quando Josafá estava indo, lembra que ele disse para o povo? Tenham fé em Deus, tenham fé na palavra que Deus está dando. E foi assim que eles venceram a guerra. E lembra os levitas que estavam à frente? Eles não ficavam gritando gritos de guerra, eles louvavam a Deus. Então, nós também podemos seguir esse exemplo. Temos que pedir direção a Deus em tudo que nós vamos fazer. Antes de fazer qualquer coisa, nós temos que orar a Deus e pedir: Deus, me dirige. Às vezes são coisas muito ruins que vêm sobre a nossa vida e nós não devemos lutar ou fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Não, nós devemos orar e dizer: Deus, olha o que está acontecendo. Colocar diante de Deus as coisas e deixar que Deus age. E outra coisa, e o louvor? Que poder tem o louvor a Deus? Eles foram à frente, a arma de guerra deles foi o quê? A fé e o louvor a Deus. Sabe, crianças, nós precisamos aprender a louvar a Deus, a adorar a Deus. Adorar a Deus é reconhecer a grandeza de Deus. O que eles disseram? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós temos que aprender sobre os atributos de Deus, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é santo. E quando nós vamos orar, conversar com Deus, nós temos que dizer isso para Ele. Deus, Tu és santo, Tu és todo poderoso. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos por tudo que o Senhor fez para nós. E assim a gente vai conversando com Deus. Hoje aprendemos a respeito de dois tipos de oração. A oração de petição, quando nós pedimos, colocamos diante de Deus as nossas necessidades, que foi o que o rei Josafá fez, e sobre o louvor, sobre a adoração, que foi o que eles fizeram quando eles estavam indo à frente do exército para a batalha, eles estavam indo para uma guerra e estavam indo louvando e adorando a Deus. Então, nós podemos também louvar e adorar a Deus na igreja, mas também podemos fazer oração de louvor e de adoração, tá bom? Então, não se esqueça dessa grande lição que nós aprendemos com o rei Josafá, que ele teve vitória em Deus, porque ele orou, buscou a direção de Deus e obedeceu. Então, educador cristão, essa é a maneira que eu contaria a história para as crianças. E depois, o que a gente precisa? A gente precisa fazer a aplicação prática. Nós temos falado sobre isso. Temos que trazer para o dia a dia da criança esse princípio que nós ensinamos hoje. Então, o princípio de hoje foi oração. Orar a Deus em todos os momentos.
momentos e colocar diante dele as nossas petições. E falamos também sobre louvor e adoração. Então nós temos que dizer para a criança assim, então hoje nós aprendemos com o rei Josafá e com o povo de Deus como nós devemos agir diante das dificuldades. Eles foram a Deus e oraram e reconheceram que eles sozinhos não podiam fazer nada. E você? Tem algum desafio aí na sua semana? O que está acontecendo na tua casa? Tem algum problema? Eles enfrentaram um grande exército, um exército do inimigo que vinha contra eles. Nós também, às vezes, nós enfrentamos muitas dificuldades, não é, crianças? Coisas que vêm contra a nossa vida. Às vezes é o desemprego do papai, às vezes existe briga na nossa casa, às vezes a gente não está indo bem na escola. São tantas coisas. Esses são os inimigos, esses são os gigantes que vêm contra a gente. Esse é o mal que muitas vezes vem contra a gente. E nós devemos fazer como isso, devemos fazer como Jesus, o rei Josafá. Orar. Primeiro dizendo, Deus, eu não consigo fazer sozinho. E eu te peço a tua ajuda. E Deus vai te ajudar. Então, durante essa semana, você vai colocar diante de Deus todas as suas dificuldades, todos os seus pedidos. E você vai estar a semana inteira orando, pedindo, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Todas as noites você pode fazer isso antes de dormir, pedindo ajuda a Deus. E você vai receber essa ajuda, tá bom? O que a gente pode fazer para ajudar a criança nesse momento? A gente pode levar pedacinhos de papel e pedir para ela escrever sobre o que ela quer orar durante a semana. Eu quero orar porque eu vou ter prova. Eu quero orar porque meu pai está desempregado. Eu quero orar. Cada criança vai trazer uma necessidade. E é bem interessante a gente ajudá-las a escrever no papel, colocar o papel dentro das suas Bíblias e levar para casa para que elas lembrem de orar. Tá bom? Isso é bem importante. Isso é aplicação prática. Daí você diz para ela, tá escrito aqui o teu pedido. Durante a semana você vai estar orando. Outra coisa que é bem importante também é quando elas voltarem na semana que vem, você perguntar, e aí, orou? Como é que tá? Já teve mudança? Como é que tá? Já mudou alguma coisa? As crianças que começarem a trazer os testemunhos, vocês devem, junto com elas, fazer oração de louvor e agradecimento a Deus pela vitória. O povo foi louvando a Deus, foi reconhecendo a grandeza de Deus e com certeza depois dessa vitória eles voltaram a louvar a Deus e agradecer a Deus pelo grande livramento. E as crianças também, a gente precisa lembrar, não é só pedir, mas é também agradecer, tá bom? Esses recursos visuais tão bonitinhos que eu usei na aula de hoje, tem um vídeo aqui no canal que ensina passo a passo de como você fazer esse recurso visual, tá bom? Então eu não vou explicar de novo porque tá lá, é só você entrar. É um vídeo meio compridinho, mas ele ensina a fazer tudo isso daqui. Só que esse cenário aqui tá numa caixa de pizza e aqui eu fiz uma caixa de sapato. E você faz na caixa que você tiver aí, tá bom? Se gostou, deixa sua curtidinha. Não esqueça de trabalhar esse tema de oração com suas crianças, é algo muito importante, é algo de Deus. As crianças também precisam orar, têm suas dificuldades, tá bom? E qualquer dúvida, deixa aqui os seus comentários e fica com Deus. Deus abençoe.